no sentido subjetivo. São dois termos do grego. Logos, a palavra objetiva. E rema, a palavra subjetiva. Quando Jesus disse para Pedro, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Quando Jesus falou isso, a palavra ali é logos. Porém, quando Pedro negou o Senhor, ele ouviu o galo cantar, o que ele fez? Ele chorou. Por quê? Porque a palavra logos se tornou rema, palavra vivificante. E é justamente... Esse caso do Pedro, que o Pedro, de uma forma, eu entendo hoje, na linguagem que eu uso hoje, ele foi hipócrita chegar para Jesus Cristo falar que ele daria a vida para ele. E Jesus Cristo percebeu que faria isso. Aí ele fala que, olha, antes que o galo cante, ou seja, antes que o dia desperte, que Pedro ia negá-lo 3 vezes. Dito e feito. E o que é importante, segundo o que ele acabou de dizer, é a palavra que Cristo falou, como eu estou falando aqui, e é o que entra na mente dos senhores, que é a revelação, é a palavra viva. Que vem, a palavra viva, ela vem do Espírito Santo. Né? Não é a minha lógica, mas é o que Espírito, você capta do Espírito, assim como eu capto do Espírito, se nós tivermos um novo nascimento. Isso é vida espiritual. Vida espiritual é ter um relacionamento com o Espírito Santo. Né? E é isso que a gente trabalha todo dia para melhorar cada vez mais esse relacionamento e poder fazer orações de intercessão, como eu disse, para os meus filhos, para a mulher, enfim, para os amigos, para quem trabalha junto, né? Para que Deus interceda na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa primeiro venha ter um novo nascimento e depois venha praticar na academia. Como eu vejo uma rejeição muito grande das pessoas que trabalham comigo, familiares, enfim, ao nosso trabalho aqui da academia, mais eu sinto a necessidade de me aproximar do Espírito Santo, de, de edificar Cristo em mim, ser obediente, cumprir as minhas obrigações com Deus, fazendo as coisas que Ele pede, né? Tirando o meu pé do mundo, né? As coisas do mundo acabam tendo um valor secundário, porque eu passo a ser o novo nascido, ele passa a ser governado pelo Espírito Santo, por Deus, pela Trindade. Enfim, é isso aí, vamos continuar Diz que estudando. ele está dizendo. E ainda, versículo 5, e os poderes do mundo vindouro. Eu quero que você observe que tem esse ezinho aqui, está vendo? É uma partícula primária de conexão. Significa que expressa a continuidade do verbo na frase seguinte. Ele continua dizendo, e provaram a boa palavra. E aqui, provaram, também não somente provaram a boa palavra, mas por terem provado a boa palavra, eles também provaram. Isso que significa esse enzima aí. É uma partícula que no grego é conhecida como partícula aditiva. Significa que a força do verbo segue na frase seguinte. Como se ele estivesse dizendo, e provaram também os poderes do mundo vindouro. Aí o versículo 6 diz, e caíram. E caíram. É importante considerar que o assunto aqui é apostasia. Esse cair aqui é o cair no sentido de apostasia. Até porque a palavra aqui ela é muito interessante. Observe aqui que ele não está tratando de um simples afastamento das falhas e fraquezas humanas. Meus irmãos, deixa-me colocar um ponto aqui. Uma coisa é o cristão ceder ao pecado em contradição à sua vida em Cristo. Então, uma coisa é o cristão ceder ao pecado em contradição à sua vida em Cristo. E a outra é ele abandonar a vida em Cristo. São duas coisas diferentes. Uma Bom, o que coisa, fica claro aí desse texto, desse contexto que ele está falando, é, para nós aqui, no âmbito do objetivo do nosso trabalho, é que nós temos que ter uma vida em Cristo. E que, ao ter a vida em Cristo, então a apostasia vem
quando eu deixo a vida de Cristo. Mas no nosso nível aqui da nossa academia, o foco é novo nascimento. Cada um de nós ter certeza que nasceu de novo. Para vir assim como nós aqui a público falar, olha, nasci de novo, estou falando em Cristo, é a coisa mais importante para a gente falar de Cristo. É Cristo o nosso cabeça, Cristo que deve ser a referência para tudo. A mente é dele, não deve ser a nossa. E isso é possível, é real, através do Espírito Santo. Quando você procura Deus de coração, porque o Espírito Santo foi derramado para todo mundo. E é uma ligação wireless, né? Sem fio. Né? Hoje nós fazemos um monte de operações sem fio. E que nós não acreditamos, então, na própria Bíblia, que fala que Deus ia derramar. O termo que ele usou lá na Bíblia é derramar. Derramar é o wireless, vamos dizer assim, né? O sem fio do Espírito Santo, falando direto, né? Na sua consciência. E aí você tem uma certeza com base nisso. Não é que a lógica te leva a essa certeza. Não é lógica, é revelação. Ele ceder às fraquezas, em contradição à vida em Cristo. Por outra coisa, é ele abandonar a vida em Cristo. O sentido aqui é justamente esse. É abandonar a vida em Cristo. Vamos atentar novamente para o contexto para entendermos isso aqui. Versículo 11. O que é importante é que nós temos que ter uma vida em Cristo. E eu falo toda hora. E fico triste, porque 5% das pessoas, eu estou falando de familiares, de amigos, pessoas próximas, mas e aí, com base no estudo da Bíblia, eu chego a dizer que 5% só que nasceram de novo. Então nós temos um trabalho muito grande aqui na academia, é de lotar essa academia de pessoas que começam a perceber a necessidade do novo nascimento. E se nascer de novo, mais uma razão para vir na academia, para treinar a vida espiritual e buscar outros que estão com o coração inclinado a nascer de novo. Né? E isso foi sempre uma operação dos missionários. Só que não tinha internet, não tinha rede social, não tinha canal YouTube, agora tem. Então, todo mundo pode fazer isso pela internet. Por isso que agora, na passagem de ano, nesse feriado, a gente vai fazer muitas lives de tal forma as pessoas entenderem que essa história é passar de um dia para o outro, né? E achar que as coisas vão mudar para o novo ano, isso daí é totalmente maluco, né, do ponto de vista de vida espiritual. O homem até acredita, eles fazem promessas, outros ficam pulando ondinhas, sei lá, cada um com a sua crença. Mas nós não estamos falando de crença aqui, nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando do Criador. Estamos falando da Bíblia. E estamos falando, sobretudo, de Cristo que está vivo, não está pregado naquela cruz, ele saiu de lá, o corpo dele foi glorificado e ele está nos ouvindo agora. Nós estamos falando dele, ele está nos ouvindo. E ele age. Né? Ele age sim, né? Através do Espírito Santo. A Trindade, três em um. Ele diz assim, a esse respeito. E você vai ver que essa frase, a esse respeito, versículo 11, capítulo 5, está em plena harmonia com o versículo 1 do capítulo 6, quando ele diz, por isso. Então, observe, vamos lá. Deixa eu colocar isso bem didático para vocês. Quando você chega aqui no versículo 11 do capítulo 5, quando ele diz, a esse respeito, você tem os versículos 1 a 10 como contexto dessa frase. A esse respeito, a respeito da grandeza, da altura, da largura, do comprimento, da profundidade, de tudo aquilo que é o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tinha muitas coisas para dizer para vocês. Agora, quando ele diz assim, por isso, aí você tem que pegar aqui, desde o versículo 12. Pois devemos já ser mestres, em razão do tempo, quanto tempo passou, e vocês ouviram, receberam, quantos depósitos foram feitos, Aí que quantas... tá, a pessoa, às vezes, o que ele está dizendo, né? Que as pessoas nascem de novo e acabam por causa do mundo. E o Pai Nosso, para mim, diz isso. Né? O Pai Nosso, quando fala
da vontade não é a nossa. Então eu fico chocado. Quantas vezes que eu falei, Pai Nosso, falei fazer as coisas de acordo com a vossa vontade, mas realmente, como que eu vou fazer a vontade de Deus se eu não tenho Espírito Santo? Isso nunca foi revelado antes da minha revelação, né? Antes do meu novo nascimento. Mesmo assim, eu tinha que construir uma maturidade em mim como eu tenho hoje para colocar isso publicamente. E a outra questão que está no Pai Nosso, não deixes cair tentação. E exatamente essa tentação é um mundo. Porque o mundo atenta muito, então as pessoas, de repente, é o que ele está falando, nascem de novo, mas apostatam. Ou seja, elas se afastam de Cristo novamente. Tá? E é isso que ele está falando com base em Hebreus. Né? Palavras, quantas horas de meditação, estudo, quantas reuniões,